Muito bem, amigos, amigas, todos que nos acompanham no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco. André Bom Tempo, hoje, nesta quarta-feira, dia 9 de outubro de 2024, recebendo aqui o nosso caro Mohamed, ele que vai falar sobre as questões do chamado mundo árabe, Oriente Médio e muito do que está acontecendo aí nessa região. Um conflito, aliás, um conflito que não é de hoje, falaremos aí sobre isso também. E para aqueles que ainda não o conhecem ou já viram em outros locais, a passar novamente o microfone para o próprio entrevistado se apresentar também. Mohamed, fica aí à vontade, né, para sua apresentação, suas considerações iniciais. Bom dia a todas e todos. Sou Mohamed El Kadri, sou presidente do Fórum Latino-Palestino, também coordenador da Frente Palestina aqui de São Paulo, que tem feito as várias manifestações de solidariedade à Palestina e agora também ao Líbano. Estamos nessa militância há pelo menos uns 40 anos. Eu não gosto de falar muito isso, que parece que a gente já está velho aí nessa estrada. Mas sempre defendendo a luta do povo palestino, porque ela representa todas as lutas no mundo por liberdade, por justiça, por direitos. Então, nós estamos nessa estrada com a convicção que essa luta também representa muitas lutas aqui no Brasil, e para nós isso é muito importante, muito significativo para que as pessoas entendam que essa causa não é causa do povo palestino, mas é a causa de toda a humanidade. E como causa de toda a humanidade, Mohamed, o que a gente poderia falar, o que você poderia inicialmente destacar com relação aos direitos humanos e tudo que está ocorrendo com relação a esse conflito, né? Alguns não gostam de chamar de guerra, né? Porque guerra daria uma ideia de igualdade de forças. Aliás, uma questão também que a gente pode tocar, né? Mas passando aí a bola para suas opiniões. Então, na verdade é assim, muita gente fala de guerra, mas só para vocês entenderem. O povo palestino, primeiro, que sempre foi proibido de se armar, porque o país ocupante, os ocupantes da Palestina, os sionistas, não permitem isso. Aliás, para lembrar as pessoas, isso tudo começou em 1948, não foi em 7 de outubro do ano passado, isso começou em 1948. O que aconteceu? Depois da Segunda Guerra, os judeus pediram para que o mundo desse a eles um lar. E aí, com a derrota do nazismo, a Inglaterra ficou como administradora da Palestina. E aí, o que acontece? Os sionistas fizeram um pedido à Inglaterra que cedesse uma parte da Palestina para se criar um lar judeu. Lembrando que um lar nacional judeu não quer dizer um Estado. Era um local que eles poderiam ficar, que seria seguro, que eles não corressem mais o risco do que aconteceu através do nazismo, que nós repudiamos o nazismo. E aí o que acontece? Foi dado para eles metade da Palestina. Metade não, aliás, mais do que a metade. Foi dado a eles 54%, enquanto os palestinos, que eram o povo originário daquela região, foi dado a eles 46% da sua própria terra. E aí se criou o Estado de Israel. Mas vejam que os acordos das convenções de Genebra e da própria ONU
não permitia, proibia que qualquer país que fosse administrador de um país recém-libertado ou que estivesse sob ocupação e tivesse administração de um país, não poderia ceder nenhum milímetro a qualquer outro povo ou a qualquer outro grupos, seja etnias ou não. Então, assim, na verdade, a divisão do Estado da Palestina não poderia ocorrer, porque ele afronta as próprias resoluções da ONU e a própria Convenção de Genebra. Mas, enfim, foi dividida a Palestina em dois estados. Um estado que continuaria sendo o Estado palestino, reduzido a 46% do território original, e outro estado que era o Estado de Israel, que correspondia a 54%. E aí o que aconteceu? Os judeus começaram a trazer pessoas do mundo todo para ocupar a Palestina, porque a Palestina tinha uma população de 92% de palestinos muçulmanos, cristãos, ateus, judeus que viviam na Palestina. Os judeus palestinos eram apenas 8% da população. Por isso que eles trouxeram judeus de todo, principalmente do leste europeu, dos Estados Unidos, para ocupar, para criar uma população para justificar a criação do Estado de Israel. E mais um detalhe, até então, até o dia da criação do Estado de Israel, nunca a história registrou qualquer tipo de conflito entre judeus muçulmanos, judeus e cristãos, judeus e ateus, ou o que quer que seja. Nunca teve. Historicamente, não há nenhum registro de conflito entre essa população. E aí se criou o Estado de Israel, e aí começaram a vir a ocupação desse Estado, que não se contentou só com o Estado que foi determinado a ele, fez uma guerra em 67, ocupou mais território, depois veio a guerra de 73, ocupou mais territórios, e vem colonizando a parte do território que foi destinada para os palestinos para se criar o Estado palestino. Então, assim, o que nós vimos em 7 de outubro foi um ato feito pela resistência palestina, porque Gaza, gente, Gaza é uma pequena terra, toda murada, ou seja, por isso que muita gente chama que é um campo de concentração a céu aberto. Por quê? Porque ela é toda cercada, murada. Os palestinos de Gaza não podiam sair para trabalhar fora da cidade de Gaza, mesmo nos territórios destinados aos palestinos. E muitos jovens, 20 anos, 18 anos, 16 anos, nem conhecem o território palestino, porque eles nunca puderam sair de Gaza. E aí, cercados por um muro, além disso, havia o controle da água que entrava para Gaza. Muitas vezes essa água não servia para consumo do ser humano. Além disso, muitas vezes as terras férteis palestinas também eram envenenadas para que não pudesse ter uma plantação que serviria para atender às necessidades daquela população. E aí, por conta de tudo isso, e o mundo também havia esquecido da causa da Palestina, tinha esquecido a Palestina. E aí o 7 de outubro trouxe à tona e reviveu a questão da Palestina no mundo. E aí o mundo todo passou a discutir essa questão da Palestina novamente, que estava esquecida, onde a ONU, que criou 2 estados, um de Israel e um da Palestina, efetivou o Estado de Israel e até hoje não efetivou o Estado da Palestina. Então, tudo começou ali.
Nós também temos que lembrar que Israel ainda ocupa, além da questão da Palestina, ocupa uma parte da Síria, que são as colinas de Golã, tem uma parte do Líbano que se chama as fazendas de Shiba, continua ocupando. Então, assim, esse Estado que continua ocupando, ao mesmo tempo, está colonizando ao longo dos anos os territórios que foi destinado ao povo palestino. Então, tudo começou em 1948. 7 de outubro foi um ato de resistência do povo palestino para chamar a atenção do mundo. Olha, vocês esqueceram de nós aqui, tem que resolver o nosso problema. E aí desencadeou uma guerra totalmente desproporcional, onde o Estado genocida de Israel passou a bombardear Gaza, seja, hoje, praticamente todos os hospitais de Gaza foram bombardeados e apenas 1 ou 2 ainda funcionam parcialmente. Todas as escolas foram bombardeadas e destruídas. Todas as universidades foram bombardeadas e destruídas. Ou seja, quando vocês veem aquela notícia, Israel falou para os palestinos que estão no norte ir para o sul. Aí ele sai do norte e vai para o sul. Só que quando ele chega no sul, eles são bombardeados no sul. Aí vem uma nova ordem, vocês que estão no sul agora, vão para o norte. E aí eles são bombardeados. E são civis. Imagina 2.200.000 palestinos sendo mandados de um lado a outro da Palestina, da faixa de Gaza, e aí quando eles vão se deslocando, eles são bombardeados mesmo assim. Ou seja, na verdade é um genocídio. A diferença desse genocídio dos outros acontecidos historicamente é que esse está sendo transmitido ao vivo e a cores para todo mundo ver. Olha que absurdo. E o mundo continua avalizando o que Israel está fazendo em Gaza. Quando eu digo mundo, eu digo os governantes da Europa e principalmente Estados Unidos, porque a população mundial saíram às ruas para dar um basta, gritando o fim do genocídio em Gaza, o fim de massacre de civis, porque até hoje nós já temos contabilizados quase 43 mil mortos em Gaza. Desses, 23 mil são crianças. Desses, entre os 20 mil restantes, 60% a 70% são mulheres. E o restante, velhos, homens e velhos de Gaza. Ora, o que uma criança recém-nascida tem a ver para ser bombardeada dentro do hospital? Vou contar um dos casos que ficou marcante, inclusive uma parte da mídia divulgou isso aí. A mulher palestina foi para o hospital para fazer o parto. O hospital foi bombardeado. A mulher faleceu no bombardeio e os médicos de imediato fizeram a cesárea para poder retirar o feto. E retiraram. E ele sobreviveu a essa cirurgia. No dia seguinte, o hospital voltou a ser bombardeado. E aquele recém-nascido morreu nesse bombardeio. Essa é tamanha crueldade desse Estado sionista, esse Estado bandido, esse Estado fora da lei. Israel é o único país no mundo que não cumpre nenhuma resolução da ONU, nenhuma lei internacional,
nenhuma dos acordos da Convenção de Genebra, nenhuma das resoluções dos direitos humanos, nenhuma resolução dos países em guerra, como tratar civis. Ou seja, não cumpre nada, é um Estado fora da lei, um Estado bandido que continua fazendo genocídio em Gaza. Olha, o que acontece em Gaza foi muito pior do que os próprios judeus sofreram com o nazismo, que nós repudiamos, nós condenamos. E o nazismo foi derrotado. Então, e o que acontece em Gaza é muito pior. Imagina você sendo um refugiado, aí você faz lá, levanta seu acampamento, aí estão lá milhares e milhares de pessoas na mesma situação, a maioria mulheres e crianças e idosos, aí você vai lá, achando que está em segurança, de repente vem um bombardeio em cima desse campo de refugiados. A gente não viu isso na Segunda Guerra. Para vocês terem uma ideia, todas as mesquitas de Gaza foram bombardeadas e destruídas. As igrejas de Gaza foram bombardeadas. O Hospital Batista de Gaza foi bombardeado. Não está em funcionamento. Ou seja, independente do credo, todo mundo foi bombardeado em Gaza, sem respeito a absolutamente nada. É uma coisa que você conta, as pessoas nem acreditam que isso está acontecendo. E vocês veem que a ONU tenta mandar ajuda humanitária, alimento, não tem comida. E aí eles impedem a entrada de comida. Só liberaram agora aquela ajuda de vacinação, porque já várias doenças aparecendo em Gaza, as crianças sofrendo com isso, e teve um caso de poliomielite, e aí fizeram a vacinação, vários tipos de vacinas foram aplicadas agora nas crianças de Gaza. Um ano você sendo bombardeado, você andando nas ruas como se fosse uma alma perdida. Vai para o norte, vai para o sul, agora vai para o centro, vai para lá, vem para cá. Sabe? É um castigo coletivo que está sendo aplicado contra o povo palestino de Gaza. Sem contar, para vocês saberem, os palestinos, Israel primeiro, vou falar de Israel, Israel é o exército mais bem preparado no mundo. Ele é o 4º ou 5º exército no mundo. A aviação de última geração, que é os F-35, e mesmo assim tem os F-15 e 16 que foram adaptados. Os tanques de guerra, que eles vendem para o mundo todo. Os mísseis superpotentes que eles usam. E eles estão usando tudo isso contra a população de Gaza, que não tem nenhum avião, nenhum tanque, nenhum míssil sofisticado, nenhuma arma de guerra sofisticada. Eles estão bombardeando os civis. Nem tem bateria antiaérea para conter os aviões que vão lá e ficam bombardeando. Para vocês terem uma outra ideia da dimensão disso, já foi jogados em Gaza o dobro do que foi usado na Segunda Guerra Mundial, incluindo as 2 bombas atômicas que os Estados Unidos jogou no Japão, em Hiroshima e Nagasaki. Em Gaza já foi usado o dobro de tudo que foi usado na Segunda Guerra. Toneladas e toneladas de bomba. Isso é o que acontece hoje. Esse é o genocídio que está acontecendo em Gaza. E, Mohamed, você falou aí bastante da questão da ONU e como estão ocorrendo ou não ocorrendo as intervenções, e uma discussão que muitas pessoas levantam, acredito que muitos que estão nos acompanhando aqui levantam,
Não teria sido melhor uma saída diferente, uma saída mais pacífica, né, do que aquilo que foi feito no ano passado por parte da resistência palestina, tentar procurar a ONU ou mesmo a Liga Árabe, outros órgãos aí que pudessem dar essa visibilidade que eles não estavam tendo, ao invés de necessariamente terem feito o que fizeram? Então, você vê só, antes do 7 de outubro, estavam se tentando fazer algum tipo de acordo para se criar esse Estado, viabilizar esse Estado. Eu falo que o mundo esqueceu da Palestina, porque quando não há conflito na Palestina, a Palestina é esquecida. Ela não continua como pauta da ONU ou de outros organismos internacionais. Então, o que acontece? Se o Estado de Israel, em pleno processo de paz, não respeita e continua colonizando. Olha o que eles fizeram agora, tomaram uma área na Cisjordânia, que é a maior área para colonização em terras palestinas da história desde 1948. E o mundo não falou nada. O Netanyahu anunciou, nós estão ocupando, né? Então, aí o que acontece? Israel não queria e não quer nenhum tipo de acordo. O que tem Netanyahu na sua cabeça? Eu vou acabar com a população de Gaza, nós vamos ocupar Gaza, vai virar um território ocupado e os palestinos que ficarem, vamos expulsar eles para o Egito, talvez, para a fronteira do Egito, para a fronteira da Jordânia, sei lá para onde. Ele quer acabar com o local que hoje vive 2.300.000 palestinos. E aí você vê, em nenhum momento, nos últimos, vou dizer assim, uns 8 anos a 10 anos, a pauta da Palestina voltou no Conselho no Conselho de Segurança da ONU, que pauta as coisas no mundo, e nem foi debatido na Assembleia Geral da ONU também. Se esqueceu da causa palestina. O 7 de outubro, ele teve um único objetivo, que era reviver essa questão que já dura 76 anos, desde 1948. Há 76 anos, os palestinos sofrem isso em Gaza e em outras partes do território palestino ocupado. Aí, o mundo se levantou. Na verdade, se criou um antisionismo no mundo, que o governo de Israel tenta dizer que antisionismo é antissemitismo. Isso não tem nada a ver também. Que o sionismo não é uma religião, ela é uma ideologia que é muito pior que a nazista, porque ela só admite direitos aos sionistas, ao povo, entre aspas, que foi escolhido por Deus, porque Deus é tão injusto que ia escolher só um povo no mundo todo. E aí eles usam esse dogma, e essa ideologia sionista diz: para quem não é judeu, tudo pode ser feito contra ele. Essa é a ideologia sionista. E aí Netanyahu começou a sofrer muitos protestos dentro de Israel, porque ele começou a bombardear de tal maneira violentíssima Gaza, que ele até matou alguns dos reféns que estavam lá. E aí os parentes começaram a criar um movimento. Olha, nós não queremos a guerra, nós queremos nossos parentes de volta. Queremos que negocie. E foi tentado várias negociações, inclusive até um acordo foi feito, mas no dia seguinte Israel descumpriu o acordo e não aceitou mais o acordo. E aí esse movimento que aconteceu em Israel, se levantaram e começou a ter grande movimento, inclusive uma grande greve geral
por uma central sindical israelense, Netanyahu já estava com a popularidade lá embaixo, com a eminência da dissolução do seu governo e convocar eleições novamente. O que ele faz? Ele buscou uma saída. Então eu vou começar a atacar o Líbano. Lógico, Hezbollah atacava do Líbano para Israel em solidariedade e apoio à resistência palestina, e aí ele começou a bombardear o Líbano. Com o mapa na mão, aliás, antes disso, eu quero dizer, os quase 3.000 mortos com os celulares, os pagers, os toque-toque que foi usado. Isso aí o mundo deveria se revoltar contra isso. Porque olha o que acontece. Nós dois estamos conversando aqui usando o celular, de repente ele explode. Simples assim. Simples assim. Qualquer político, pessoa, primeiro-ministro, presidente, pode cair nessa armadilha. Olha só, e o mundo fez com que isso não fosse uma coisa perigosa. E ela é. Se você pode fazer isso contra 3.000 pessoas, você pode fazer isso contra qualquer pessoa. E aí, isso enfatizou a questão dos bombardeios no Líbano. Israel, através dos seus serviços de informações, tiveram acesso a todo depósito de armamento do Hezbollah, com colaboração de alguns também internamente, e começou a bombardear, até atingir o líder do Hezbollah, que era o Hassan Nasrallah. Aí, Netanyahu ganhou força perante a população de Israel, tanto a tal ponto que a própria oposição ao governo apoiou a ação de Israel no Líbano. E aí eu vou perguntar, será que Netanyahu vai parar essa guerra no Líbano por conta do apoio maciço que recebeu da população de Israel pelo ataque, pela guerra que ele está fazendo, guerra? O Líbano não tem um exército que possa resistir. O exército libanês é proibido de ter armas por ser um país independente, que tem Israel como inimigo, então ele é proibido de ter armas, até armas de defesa. E aí ele começou a disseminar esses ataques no Líbano, assassinando cada uma das lideranças do Hezbollah e de colaboradores com o Hezbollah, e aí ele ganhou todo o apoio do povo israelense. Mas olha o contraste. Aí veio a resposta do Irã, que foram aqueles mísseis. Você sabe que Israel, a imprensa, a mídia israelense é proibida de filmar, fotografar onde caem os mísseis em terra. É proibido, não pode. Então, assim, ninguém viu onde caiu o domo de ferro funcionando, né? Isso. Mas olha o que aconteceu no ataque do Irã. O Hezbollah lançou 100 mísseis do Líbano. O domo de ferro foi usado e logo em seguida vieram os mísseis do Irã, que são mísseis muito mais potentes, muito mais modernos, e atingiram 2 aeroportos militares e 2 bases militares. E dentro de Israel, ou seja, o domo de ferro falhou. Talvez o míssil usado era mais sofisticado, que eles chamam de míssil supersônico, coisa assim, e atingiu Israel. Como é que está Israel hoje? Israel já tem o aeroporto é todo dia lotado. As pessoas estão indo embora. Israel já tem mais de 38.000 empresas fechadas em Israel.
Israel está numa crise tremenda, uma crise tremenda, mas Netanyahu não está ligando, ele está levando o país à bancarrota com a guerra. Tanto é que um economista, uma matéria que foi publicada no jornal israelense Haaretz, ele coloca que a economia de Israel vai levar pelo menos de 10 a 20 anos para se recuperar. E as pessoas continuam saindo de lá, porque não tem mais segurança. O que mostrou o 7 de outubro para o mundo, para os países vizinhos principalmente, que esse país desenhado como o mais seguro do mundo, na verdade ele não é. Tem suas fragilidades. E esses ataques mostraram que eles têm fragilidade. E olha aqui, os mísseis iranianos só são jogados em áreas militares. Por isso que nenhum prédio em Tel Aviv está no chão, por isso que nenhum prédio na fronteira está no chão. Por quê? Porque não é para atacar civis. Eles atacam as áreas militares. E foram várias atingidas. Esses dias um jornalista israelense fez a foto de cima através do próprio Google e mostrou as áreas destruídas, 2 bases aéreas militares e 2 bases terrestres militares, que foram atingidas pelos mísseis iranianos. Se fala aí que são de 8 a 15 aviões foram atingidos nesse ataque. Agora, o que quer o Netanyahu? Primeiro, massacrar os palestinos de Gaza ao extremo, porque já foi comprovado lá em Gaza que tem uma grande reserva de petróleo e principalmente de gás. Principalmente de gás. Ou seja, aquela reserva serviria para sustentar toda a Europa com o gás que ela tem, por anos. E a questão do petróleo, que continua sendo a grande moeda mundial, de grande importância de consumo para diversas coisas. Então, o que planeja Netanyahu? Eu vou fazer a guerra no Líbano, eu vou ficar no Líbano, nem que precisar ficar mais 1 ano, e vou resolver o problema de Gaza, nem que eu deixar tudo no chão. E ele vai deixar tudo no chão, já está praticamente tudo no chão. 60% a 70% de Gaza já está no chão. Das casas, prédios, hospitais, escolas, universidades, está quase tudo no chão. Templos religiosos, as mesquitas, igrejas. Então, assim, o Líbano hoje virou a cartada de Netanyahu, conseguiu todo o apoio que ele queria e ele vai continuar nessa guerra. O pessoal está falando, mas daqui a 21 dias vai ter um acordo, os Estados Unidos está mediando. Mentira, Netanyahu não vai aceitar nem que for o Papa vier negociar, ele não quer paz. Ele quer continuar a guerra porque a única forma de sobrevivência política dele é a guerra. E não só política. Se vir uma eleição, ele perde as eleições, ele tem que ser preso. Porque o Tribunal Penal Internacional já decretou a prisão dele por crimes de guerra. Então, assim, isso infelizmente vai continuar, vai se arrastar. E o mundo, olha só, nós temos a questão da Ucrânia, 2 pesos e 2 medidas. Esses dias a Rússia fez ataques mais, vamos dizer assim, mais ampliados, aí atingiu até um hospital lá. Nossa, o mundo ficou horrorizado. O mundo ficou horrorizado. Aliás, só para recordar, com 1 mês de guerra na Ucrânia, o Putin já foi decretado para ser preso pelo Tribunal Penal Internacional. De 1 ano, 1 mês de guerra.
Tá aí, o Netanyahu já está há 1 ano massacrando e não acontece nada. 2 pesos e 2 medidas. E assim, nós entendemos, o povo palestino entende que hoje voltou à tona a questão da causa palestina. E você vê que 140 países votaram pela criação do Estado da Palestina, o Estado independente da Palestina. E aí, a ONU, que também não tem papel nenhum, não tem poder nenhum, não tem força nenhuma, porque quem sustenta essa guerra de Netanyahu é os Estados Unidos, é o Biden. O Biden debilitado está dizendo para Netanyahu: nós vamos continuar te apoiando firmemente. Até sugeriu que Israel atacasse e bombardeasse o Irã. Sabe? Então, assim, a maior potência mundial está dando para Netanyahu tudo o que ele precisa para continuar e manter a guerra. Embora a França, recentemente, por conta dos ataques ao Líbano, a França cortou todo tipo de comércio de armas com Israel. Suspendeu tudo. Porque a França, que foi colonizou o Líbano por anos, e a segunda língua lá no Líbano é a francesa, e lá tem muitos franceses, e tem uma relação do Líbano com a França de anos, ela tem interesse ali. E aí o que acontece? Suspendeu todo o comércio de armas da França com Israel. Mas são fatos isolados. No Líbano também existe a Força de Paz da ONU, os capacetes azul. E recentemente eles trombaram com a invasão israelense e o exército de Israel falou para eles se retirarem de lá. E eles disseram que não vão se retirar porque eles estão lá para garantir a paz e a segurança do povo libanês. Eles não vão se retirar. Mas logo, logo eles bombardeiam eles também, se eles teimarem de ficar. É assim, Netanyahu parece aquele cachorro doido que quer morder todo mundo, envenenar as pessoas com a justificativa única de proteger o seu povo, proteger o seu país, e na verdade o que ele quer é só proteger a sua permanência no poder. Esse é o único objetivo dele. E, Mohamed, não tem muito o que esperar do Netanyahu. Realmente ele, como você bem colocou, só vai querer aí se perpetuar no poder, atacar os palestinos, incentivar, apoiar cada vez mais a invasão dos colonos. E aí a pergunta que se faz, né, nós temos, né, a resistência palestina, mas é uma disputa aí desigual. Como frear Israel, como frear o Netanyahu, o famoso o que fazer, né, como diria Lenin? Olha, eu acho que o único que pode parar Netanyahu são os israelenses. São os únicos que podem parar Netanyahu. Eu vi que anteontem, voltaram os protestos para que se faça o acordo para libertar os reféns. E eu lembro que foi nesse caminho que se fez uma greve geral e uma grande manifestação em Israel contra o governo de Netanyahu, por conta que eles queriam o processo de paz, os acordos de paz, por conta de libertar os reféns. São esses que podem frear Netanyahu, os únicos que podem frear Netanyahu. Porque, veja bem, se ele tem o apoio da maior potência mundial, que é os Estados Unidos, quem poderia frear ele? Fora isso, nem dizer que a Inglaterra também apoia, a Alemanha também apoia,
A Europa apoia. Porque o que simboliza Netanyahu, Israel, nesse contexto? Ele representa todos aqueles que colonizaram, continuam colonizando países na África, que a gente vê que houve um grande levante contra as colonizações. Israel representa essa gente aí, que colonizou o mundo todo, que matou e fez massacres na África, principalmente. Você vê, você pega a França, Bélgica, Alemanha, Itália, eles mataram a Grã-Bretanha, eles mataram na África quase 70 milhões de pessoas. 70 milhões de pessoas com a colonização que eles fizeram e ocupação e usurpação da riqueza dos países africanos. Os países africanos são ricos em minerais, seja em gás, seja em petróleo, e os países estão passando fome, o povo passa fome, tem alguma coisa errada, porque esses colonizadores que usurparam e continuam usurpando em alguns lugares da África a riqueza dos países africanos, em detrimento de deixar a população passando fome e miséria, esses são representados por Israel. Quem deles pode contestar o que Israel está fazendo? Quem deles? Quem deles tem a moral de dizer, olha, você não pode fazer isso? Ele vai dizer, mas você fez muito pior na África. Seja a França, seja a Itália, seja a Bélgica. A Bélgica sozinha matou quase 30 milhões na África, no domínio que fizeram da África. Esses caras são bandidos. País, né? Então, você vê, o que fica assim, com as mãos atadas esses países, é por conta do que eles fizeram, até outro dia. Porque houve um levante de 7 países ao mesmo tempo, que eram colônias francesas, se levantaram ao mesmo tempo e deram golpe nos seus países. Deram golpe nos seus países e, ao mesmo tempo, assumiram os governos e chamaram a China para estar investindo no país, para trazer desenvolvimento para o país, estão fazendo acordo com os chineses. Inclusive, a Rússia também tem atuação lá. Um desses países tinha uma base americana lá. E eles disseram para eles, vocês estão fora, não queremos mais vocês aí, porque agora quem vai ficar aqui são os russos. E os russos chegaram, os americanos ainda estavam na base. E saíram, foram embora. Então, assim, tudo isso para mim dizer para vocês assim, esses países não vão parar Netanyahu. O único que pode parar Netanyahu é os Estados Unidos, que é o maior aliado dele, que continua fornecendo armas. E, em segundo lugar, é o povo israelense. Se voltar às ruas, ontem já teve protestos novamente. Se ampliar esse protesto, porque os caras querem os caras vivos. O Hamas mandou uma nota que fulano morreu no bombardeio de Israel em Gaza. Já parece que só tem agora 98, 99 sobreviventes lá, o resto foram mortos nos bombardeios de Israel. Então só pode mudar com isso, fazer novas manifestações e sei lá, arrancar essa direita israelense. Esses partidos extremistas, você vê o que fizeram com os palestinos nas prisões, o tipo de tortura. Você colocar um celular no ânus de um palestino e tocar e ficar vendo, sabe, coisas absurdas. Coisas absurdas, estupros de presos. E aí esses que apoiam Netanyahu foram lá para dizer que eles são heróis. Esses israelenses que fizeram isso são heróis. Eles foram presos, eles correram para a prisão para libertar os caras. Que mundo é esse? Que país é esse? Que gente é essa? Que elogia essa barbárie que jamais
em pleno século XXI, a gente imaginaria que ia haver isso? Sabe? Então, assim, é difícil. Esses extremistas são muito piores que os nazistas. Olha que um deles falou, nós temos que matar todo mundo em Gaza, principalmente as crianças e as mulheres, porque as crianças, quando crescer, vão lutar contra nós, e as mulheres continuam gerando crianças, continuam gerando terroristas para lutar com nós amanhã, nós temos que acabar com todos eles. Olha só, o ministro de Estado desse governo. Quer dizer, às vezes, eu não acredito nas declarações. Eu falo para as pessoas, não, manda o vídeo para mim assistir o cara falando, não, porque não é possível isso aí. Você não imagina isso em pleno século XXI. Aí a gente vai falar de direitos humanos. Israel é um Estado que foi criado fora das leis vigentes, das convenções de Genebra, que não poderia ser criado. E ele adotou essa linha ilegal, virando e se transformando num Estado artificial, um Estado bandido, um Estado que não cumpre absolutamente nenhuma lei, seja do direito internacional, seja das resoluções da ONU, seja das convenções de Genebra. Ele não cumpre nada. Ele é um Estado bandido, um Estado fora da lei. E continua massacrando, assassinando, e nós estamos assistindo, o mundo está assistindo ao vivo e a cores, e de mãos atadas, sem poder fazer absolutamente nada. Isso é o pior de tudo. Esse é o pior de tudo, e é uma situação aí que a gente fica pensando o que será do destino, né? Ontem estava vendo justamente em um desses jornais da Globo, o âncora falando, esperamos que essa guerra acabe logo, né? Bom, falar é uma coisa, né? Mas o que é que está baseado na realidade? O que é que a gente está vendo realmente se concretizar? E como, né, Mohamed, você bem colocou, Netanyahu não está afim da paz, né? Aliás, a paz dele é o sofrimento da Palestina, né? Não tem muito a paz dele é o cemitério para os palestinos, essa é a paz dele. Compreendo. E você vê, eu fiquei mais impressionado que as ditas esquerda, entre aspas, em Israel, aprovaram a guerra no Líbano. Pô, e vocês sabiam que ele iria criar esse novo conflito para se manter no poder, e vocês apoiaram, e apoiam, estão apoiando. Ora, sabe? E aí, que esquerda é essa? Será que é a esquerda? Porque eu tenho tantas dúvidas em relação a Israel, a política de Israel, aos partidos israelenses, sabe? Eu tenho muita dúvida. Porque, no fim, eles convergem, que o Netanyahu não é da direita, ele é da extrema-direita. Se tivesse em outro país, era considerado nazista, pela forma como ele pensa e como ele age. Ele só não é considerado nazista porque ele é judeu. E sofreram o que os judeus sofreram com os nazistas. E nós, volto a repetir, condenamos veementemente o nazismo. Assim como condenamos o estado de apartheid da África do Sul, porque hoje o apartheid está instalado no Estado de Israel, como nos moldes do regime da África do Sul, que foi derrotado pelo mundo. A humanidade derrotou o nazismo, a humanidade derrotou o estado de apartheid, porque esses dois representavam tudo de pior ideologicamente que poderia existir no mundo.
Agora, nós temos uma terceira coisa que temos que derrotar, que é a ideologia sionista, porque ela absorveu o apartheid da África do Sul e absorveu as partes da atuação dos nazistas. Quando você vê os soldados dando risada de que explodimos um prédio lá, uma escola, comemorando, mas nem os nazistas faziam isso. Hitler proibiu o seu exército de bombardear templos religiosos e hospitais. Ele proibiu. Hitler, quando foi tomar a França, falou para o seu exército: não destruam a Paris, porque Paris é linda. Não podemos destruir Paris. Aqui não. Você vê, a Gaza, a Palestina tem uma história arqueológica maravilhosa. Eles estão destruindo tudo, cara. Coisas que estão lá há milhares de anos. Então, assim, não tem nada que impeça Netanyahu de fazer o que ele quiser fazer. Não tem nada que impeça. Nós já vimos que a ONU não consegue ter papel nenhum. Nós já vimos que são 5 países que estão lá no Conselho, que eles que decidem a vida de todo o resto do planeta. Então, só pode derrubar ele os próprios israelenses. Esperamos que seja rápido. Esperamos que seja rápido, realmente. Mohamed, agradeço aí pela sua entrevista. Sabemos aí que podemos sempre contar com você e acho que são poucas pessoas que conseguem falar com bastante propriedade sobre tudo o que está ocorrendo aí nessa região, todo esse conflito, essa crise no Oriente Médio, e como uma coisa está, infelizmente, interligada à outra. Passo novamente o microfone para suas considerações finais e só lembrando aí o ouvinte, o telespectador, que essa entrevista depois estará disponível também no nosso podcast Mesa de Debates, o canal no YouTube. Ajudem aí a divulgar, contribuam, colaborem aí com o nosso projeto, para que a gente continue dando voz aí a pessoas como o Mohamed, entre vários outros, que sempre trazem informações, questões e pontos de vista que, de modo geral, estão fora aí da chamada grande imprensa, da chamada grande mídia hegemônica, como bem quiserem chamar. Mohamed, passo aí o microfone novamente. Olha, eu que agradeço essa oportunidade, porque vou falar dessa mídia tradicional brasileira e no mundo todo, que não deu voz a nenhum palestino durante um ano. Um ano eles fazem a entrevista com o chefe do exército lá em Israel, faz a entrevista com os israelenses que estão lá, fazem entrevista com aqueles que vieram para cá, mas e os palestinos que estão nesse conflito? E os palestinos que estão nesse conflito? Um único palestino em um ano não falou em nenhuma empresa dessas de telecomunicação, essa mídia tradicional. Um único palestino não foi chamado. E nós questionamos. Ora, você tem que dizer que está num país democrático, a democracia tem que servir para os dois lados. Mas essa mídia tradicional de direita, que tem lado, inclusive nós já vimos que eles têm lado sim aqui no Brasil, não deu para nós voz e assim foi pelo mundo todo. Agradecer a vocês, porque vocês estão dando oportunidade para nós levar para as pessoas, de fato, o que acontece lá na Palestina, o que está acontecendo no Líbano, o que está acontecendo no Oriente Médio todo. Então, assim, eu que agradeço a oportunidade
e sempre estarei à disposição, porque vocês ainda são os únicos que nos dão voz para poder falar as verdades sobre o que acontece na Palestina. E dizer para as pessoas, nós temos feito várias atividades, várias ações quase que diariamente aqui em São Paulo. Nós tivemos uma grande manifestação de apoio ao povo do Líbano no sábado. Nós fizemos, na segunda-feira, um evento, participamos nele no Aljânia. Nós estivemos ontem na Paulista, lembrando 1 ano do genocídio em Gaza. Hoje estaremos lá na USP, numa atividade dos estudantes contra os acordos entre a universidade e as universidades israelenses ou empresas israelenses. Amanhã estaremos no Largo São Francisco, na Faculdade de Direito, no ato, dentro da faculdade, às 19 horas. Então, assim, nós estamos correndo muito, porque se nós não temos a voz das mídias tradicionais, nós temos vocês e temos a população que está apoiando a luta do povo palestino. Muito obrigado. Esse é o papel, essa é a tarefa que o podcast Mesa de Debates pretende cumprir. Agradeço aí todos os ouvintes, participantes, agradeço aí ao Mohamed, nossa solidariedade ao povo palestino, a todos que estão lutando aí contra os ataques, as arbitrariedades de Israel, e claro, vamos tocando aqui nossas atividades, lembrando aí a todos que, como não recebemos dinheiro de governo nem empresas, nosso Pix solidário aí, 385-007-02800, para aqueles que puderem nos ajudar, a chave é um CPF, e vamos finalizando por aqui, então. Mohamed, novamente, muito obrigado, e... Eu que agradeço. Então...